Boa noite, amada igreja, graça e paz. Boa noite para você que nos assiste pela internet, ao redor do mundo, que o mesmo Espírito que está aqui se movendo em nossa vida possa alcançar você, a sua família, seja servido também de participar do nosso culto. Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 92 para que façamos essa leitura. O hino de gratidão a Deus. Nós vamos ler, mesmo assentados, mas com o coração certo de que estamos lendo a palavra de Deus, portanto, reverentemente. Eu quero convidar você para participar dessa leitura responsivamente. Nós vamos ler todo o Salmo 92. São 15 versículos, eu começo lendo, os irmãos respondem com o segundo, a gente lê todo o Salmo. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende e o estolto não percebe isso. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como do boi selvagem. Derramas sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Vamos ler novamente o primeiro versículo, juntos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Bom é render graças ao Senhor. Bom é cantar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida. Bom é ver que o Senhor tem feito grandes coisas no seio dessa igreja. A gente tem os nossos juniores nos conduzindo nesse momento de adoração, o que enche o nosso coração de mais alegria ainda, porque a gente vê o quanto o Senhor tem sido bom em manter os nossos pequenos aqui, ensinando-os cada vez mais no caminho em que devem andar, nos conduzindo nesse momento de oração. E nós vamos fazer todos juntos, para a glória do nome do Senhor. Você pode ficar de pé? Vamos louvar com os nossos irmãos. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora.
Vamos orar? Amado Deus, esse é um instante que a gente realmente mais espera, que a gente anseia no coração. E nós te louvamos porque, enquanto esse dia maravilhoso não chega, o Senhor nos visita. A sua presença é tão real quanto o ar que nós respiramos aqui nesse lugar. O Senhor, ó Deus, é o objeto da nossa adoração. A razão, ó Deus, da igreja existir. A motivação, ó Deus, que nos leva todos os dias a cantar louvores ao teu nome. Tu és digno, Senhor, e não há outro além de ti. Ó Deus, queremos manifestar a nossa imensa gratidão por saber que o Senhor é servido de nos tocar, apesar de nós. E é isso, ó Deus, é isso que nos leva a cada dia. É isso que nos conduz a cada dia. O teu toque, a tua graça, ó Deus, o seu amor por nós. Viemos para te adorar. Viemos para dizer que tu és Deus e que não há outro. Pai, muito obrigado por esse momento e por cada rito desse culto. Que tudo que a gente fizer aqui essa noite seja para louvar, glorificar e adorar o teu santo e bondoso nome. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Pode se sentar. Amados irmãos, a nossa saudação em nome de Jesus, a graça e a paz sejam multiplicadas sobre todos. É bom estarmos na casa do Senhor, nesta hora, a louvá-lo e bendizê-lo. Nosso carinho especial, como sempre, com os diletos visitantes. Nós gostaríamos de conhecer quem está aqui pela primeira vez. Se este é o seu caso, onde você estiver, coloque-se em pé. Nós queremos presenteá-lo de uma maneira muito especial. Tem um jovem aqui na frente, os diáconos vão chegar até você para... E tem mais gente aqui também na frente. Por favor, meus irmãos diáconos, vamos apressar os nossos passos para cumprimentar os visitantes. E são muito bem-vindos em nome de Jesus. Abel, esse moço que acabou de sentar, ele é visitante também, você passou batido por ele. Você recebeu o presente? Você, não, ô, Juliano, faz favor, o diácono ali passou batido por ele, ele ficou esperando você não chegou nele. Faz favor, não passe batido de nós. Muito obrigado pela sua digna presença aqui conosco. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, nós queremos apenas salientar entre as nossas informações já do boletim. No próximo sábado, às 15 horas, teremos o culto da pessoa idosa, este ministério que nossa igreja mantém, com lar do idoso, com atendimento aos idosos, e a cada 2 meses mais ou menos estamos fazendo um culto especial no sábado à tarde, especialmente para as pessoas que têm alguma dificuldade maior de estar frequentemente na igreja, mas é um culto para toda a igreja. Mesmo os que vêm no domingo podem vir nesse culto especial até para reencontrarem outros irmãos que já não estão vindo habitualmente. O culto será às 15 horas lá no templo e depois a gente vem para um lanche no pavilhão Reverendo Oswaldo para estreitarmos os nossos laços de comunhão cristã. Você está recebendo no encarte do boletim hoje um convite para um dia de missões. Na verdade são 2 dias, né? É 8 e 9, então é dias de missões. Na sexta-feira à noite e no sábado, tanto no período da manhã que no período da tarde. Lá na Igreja Presbiteriana Filadélfia, numa promoção conjunta com o nosso sínodo. O encarte dos núcleos, para você ver onde é a sua reunião, não deixe de frequentar. E como nós estamos na última semana da entrega do imposto de renda, os irmãos que têm imposto devido podem dedicar até 3% do seu imposto para causas sociais, entre elas a nossa Associação Comunitária Presbiteriana. Então, um lembrete, que esta é a última semana para você fazer isso também. Vamos dar a palavra ao reverendo Wesley. Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4.
os apóstolos Pedro e João tinham sido aprisionados pelas autoridades de Jerusalém, que estavam implicando e ressentidos com o fato de estarem os apóstolos pregando a Jesus e falando sobre a ressurreição. E a igreja estava em oração. E começando no verso 23, a que nós lemos: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós somos edificados e fortalecidos em nossa fé quando nós lemos um trecho do que aconteceu na igreja, no começo da igreja cristã, quando todos estavam ainda se lembrando dos acontecimentos da crucificação e depois da ressurreição de Jesus. E as autoridades estavam iradas contra os seguidores de Jesus, mas a igreja estava em oração. Isso é que é importante. A igreja estava em oração e por isso Deus se manifestou de maneira poderosa e até de algo maravilhoso, pois tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Nós vimos as notícias a respeito desse terremoto lá no Nepal. Não são coisas muito agradáveis que aconteceram lá. Esta terra ainda está em formação. Esta terra ainda está com as suas estruturas muito sujeitas a tremores. E as pessoas que moram em lugares perigosos, como é o caso dos que moram no Nepal ou em outros lugares sujeitos a terremotos, ficam assombrados com essa destruição. Mas, como disse um entendido em terremotos, se os terremotos não matam, o que matam
as pessoas são as casas mal construídas, as casas que são feitas em lugares perigosos, e por isso a maioria absoluta das mortes são causadas pelos próprios homens, pela pobreza, pela ignorância e por uma série de outras coisas. Nós temos que agradecer a Deus. Estamos numa terra onde não existem essas coisas, apesar de termos em nossa terra coisas muito sérias que não são terremotos, não são atos da natureza, mas são atos da maldade humana, da perfídia humana, da estupidez dos seres humanos afastados dos caminhos de Deus. A igreja existe para proclamar o poder de Deus, os atos maravilhosos de Deus. Essas pessoas que estavam lá sentiram a terra tremer, porque era uma confirmação de que Deus estava dando o seu amém àquilo que aqueles apóstolos estavam fazendo. Nós vamos, neste instante, agradecer a Deus pelas coisas que têm acontecido em nossa vida, na vida das nossas igrejas. O poder de Deus que tem se manifestado na vida de tantas e tantas pessoas e que nós vemos como comprovação de que o poder e a presença de Deus estão com o seu povo e com a sua igreja. Vamos orar individualmente e depois oraremos em voz audível. Vamos nos colocar em pé. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai, nós queremos orar a Ti como o Teu povo, como a Tua igreja. E assim como a igreja nascente lá em Jerusalém orava e Tu manifestavas o Teu poder, nós queremos também, Senhor, orar para que através do nosso pedido, da nossa súplica, o Teu poder, o poder do Teu Santo Espírito também se manifeste em nós para nós proclamarmos as maravilhas do Teu grande poder e do Teu Evangelho. Nós Te pedimos, ó Deus, que Tu abençoes cada pessoa, cada vida, cada família que está Te buscando em oração, pois aqueles que Te buscam não são rejeitados, não são afastados, mas Tu aceitas, Tu perdoas e Tu dás a cada um de nós a Tua graça. Abençoa, Senhor, o Teu povo que está muitas vezes sofrendo angústias, dificuldades, problemas de toda a ordem, para que nós possamos ter a nossa vida firmada no Teu amor, no Teu poder e na Tua graça. E que nós não sejamos medrosos, nem acomodados, mas que a Tua igreja esteja sempre viva, manifestando o Evangelho
pregando a Jesus Cristo como Salvador pessoal de cada um de nós e Salvador de todos aqueles que o aceitam. Nós te agradecemos, Senhor, todas as tuas bênçãos e queremos também, humildemente, te pedir misericórdia para aquelas pessoas no Nepal, na Índia, aquelas famílias que foram atingidas. Muitos e muitos já partiram para a eternidade, mas muitos estão ainda sofrendo falta de alimentos, frio, sem abrigo, sem futuro, e com os lugares que usavam para gerar dinheiro através do turismo destruídos pelo terremoto. Ó Senhor, tem misericórdia daquele povo. Nós temos missionários da nossa igreja trabalhando lá. Te lembras, Senhor, não só desses missionários, mas de todo o povo, para que a oração que nós estamos levantando, as nossas súplicas, não só nós, mas milhões e milhões de outras pessoas pelo mundo afora, estão pedindo por esta gente que está sofrendo, que está nesta angústia tremenda. Nós queremos, ó Deus, ter compaixão, fazer o que nós pudermos fazer, mesmo à distância, colocando o nosso pensamento, o nosso coração e o nosso interesse nesses nossos irmãos que estão passando tantos e tantos problemas. Abençoa, Senhor, a cada um de nós e abençoa o teu povo, onde quer que esteja. Em nome de Cristo que nós te pedimos. E oramos como ele ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja presente neste momento em que iniciamos o período do nosso culto de louvor a Deus, em que dedicamos ao ofertório, à entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Eu pediria aos irmãos que acompanhassem, ou lessem junto, fazer uma leitura conjunta da carta aos Hebreus. Aqui, para aqueles que estão com o boletim, só uma correção, é capítulo 1, os versículos de 1 a 4. Se você quer acompanhar através da sua Bíblia, não é 11, é capítulo 1, de 1 a 4. Vamos fazer a leitura conjunta mesmo assentados. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Assim, Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Interessante que esse trecho de uma carta escrita
a um povo, um grupo de pessoas que já conheciam a Deus. Diz aqui que nós já havíamos Deus falado, né, por os seus profetas e de muitas maneiras. Mas naquele momento estava sendo introduzido a eles, né, a revelação que o próprio Deus, através de Jesus, também iria passar a ensiná-los e passar a falar com eles e hoje conosco, né? Ou seja, nós podemos ler tranquilamente essa carta como se diretamente a nós fosse direcionada. E duas coisas chamam a atenção aqui, dizendo que o Cristo, o Filho de Deus, é Ele quem sustenta o universo. O universo significa que é Ele quem sustenta todas as coisas. Ele sustenta, inclusive, aqueles que acabaram de passar pelo problema mencionado pelo reverendo Wesley, lá no Nepal, que perderam bens, perderam suas casas, perderam, talvez, a saúde, perderam membros da família. Ele sustenta o nosso dia a dia, Ele sustenta essa igreja que aqui está e todas as outras, né? E é Ele quem sustenta também a sua casa. Quando a gente lê aqui que Ele sustenta o universo, nós temos que ter esse entendimento, que tudo é dEle e é Ele quem sustenta tudo. E em seguida Ele diz que depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, nós temos um convite, ou seja, nós temos uma missão que Deus nos dá, que é de participar desse sustento a partir do momento que Jesus veio, nos ensinou e partiu para se sentar ao lado direito do Todo-Poderoso. Hoje é conosco, Ele deixou nas nossas mãos. Nós somos parte dos instrumentos de Deus para sustentar o universo. E é dessa forma que nós temos que nos apresentar e apresentarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Hoje nós temos novamente uma oportunidade, aqueles que escolhem esse culto, esse dia do mês para trazê-lo, podem fazê-lo agora. Nós vamos cantar o hino de número 93. Enquanto isso, os nossos diáconos vão passar recolhendo aquelas ofertas e os dízimos daqueles que vieram preparados para isso. Ok? Então, convido os diáconos a recolherem as ofertas. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. As crianças podem vir aqui à frente, já sendo encaminhadas para o culto infantil. Quando a trombeta ressoar, irei com eles me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei.
Senhor nosso Deus e Pai, fortalece, Senhor Deus, a nossa fé, Pai, para que possamos a cada dia, Senhor Deus, nos sentirmos cada vez mais nos firmando, Senhor Deus, em Ti, Pai. Que não sejam as coisas do mundo, Senhor Deus, que não seja ansiedade, que não seja preocupação, Senhor Deus, que venham tomar conta da nossa mente, mas sim a fé que temos em Ti, Senhor Deus, que o Senhor sustenta o universo, que o Senhor sustenta todas as nossas vidas, Senhor Deus, e que o Senhor tem preparado, Pai, através do Seu Filho que nos purificou dos pecados, Pai, um lar, uma companhia agradável na vida eterna, Senhor Deus. Dá-nos esta fé, dá-nos esta confiança, Senhor Deus, para que assim possamos nos dedicar, Pai, à vida que o Senhor preparou para nós aqui nesta terra, participando da sua obra, Senhor Deus, fazendo com que ela seja executada dignamente, Senhor Deus, e fazendo com que mais pessoas venham a ser alcançadas pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos uma bênção especial sobre estas ofertas, sobre esses dízimos, Pai, que têm sido trazidos há muitos anos aqui na Tua casa. Que eles sempre, Pai, sejam aplicados de acordo com o Teu plano, de acordo com a Tua vontade. Por isso te pedimos uma bênção, a unção do Teu Espírito, Senhor, sobre aqueles que vão direcionar esse investimento que é Teu e não nosso, Senhor Deus. Também fica com as crianças que aqui estão se encaminhando, Pai, para um momento especial também de Te louvar e de ouvir a Tua palavra numa linguagem apropriada e mais clara para eles, Senhor Deus. Enquanto aqui no templo seguimos com a mesma palavra que venha de Ti, Senhor Deus. Por isso te pedimos que o Senhor esteja ungindo o nosso pregador para que esta mensagem venha aos nossos corações e às nossas mentes, fazendo efeito imediato, Senhor Deus, para que nós possamos sair daqui cumprindo a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus que pedimos e agradecemos por tudo isso, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar. Antes de tomarmos o texto que vai nortear a nossa reflexão, eu queria que você tomasse o boletim que tem às mãos, exatamente da parte da liturgia, e observasse todas as 3 liturgias que nós levamos a efeito nesse domingo, desde as 9 horas. Talvez haja alguém aqui que alguém participou dos 2 cultos da manhã e está agora aqui à noite, levante a mão. Viu? Tem gente que é firme aqui, viu? Não perde um culto, né? Então não perdeu nada dessa liturgia. Os 3 cultos que, graças ao Senhor, levamos em louvor a Ele nesse domingo, eles têm o mesmo ritmo. Não se trata do programa em si, mas se você observar bem, todas as 3 liturgias, elas apontam para o ser de Deus, o caráter de Deus, a natureza de Deus. No culto das 9 horas, nós falamos sobre o Deus onipotente, o Deus de luz, o Deus de glória, o Deus de santidade. Às 11 horas, mudamos um pouco a forma de nos referir a Deus, mas é dele que estamos falando. Primeiramente, fazendo menção da expressão que se encontra lá no livro do Êxodo, que inclusive gerou o nome Yahvé, que quer dizer o verbo ser, na língua hebraica, o grande eu sou. Quando Moisés disse, mas Deus, o Senhor está me chamando para fazer essa obra perante os egípcios têm muitos deuses. Quando eu chegar lá e perguntar que Deus é esse, eu vou dizer qual é o teu nome. Só diga, eu sou o que sou. O grande eu sou, como o hino 21 diz. E aí, na sequência, esse grande eu sou é aquele que edifica, aquele que cura, aquele que alimenta. E no culto, agora que estamos louvando a Deus, nós estamos nos referindo a Deus da seguinte forma: o Altíssimo Deus, o soberano Senhor, o Deus revelado, o Deus que se dá a conhecer, o Deus que se apresenta a nós, como acabamos de ouvir o comentário do presbítero Antônio Carlos, que também é o nosso misericordioso Pai. Nesta noite nós queremos falar exatamente sobre o Deus da salvação. Talvez como um corolário desta apresentação de Deus
começando com Deus onipotente, terminando agora com o misericordioso Pai. Nós o reconhecemos como o Deus da nossa salvação, o Deus de toda a salvação, o Deus da salvação. Só a salvação, porque Ele salva. A salvação é imprescindível e o nosso Deus nos a oferece. Vamos abrir a palavra de Deus no texto indicado, de Romanos, capítulo 5, os versículos 1 a 11, nós vamos ler e extrair da palavra do Senhor algumas lições preciosas para nós acerca desta temática. Romanos capítulo 5 a 11. Mesmo assentados, vamos ler uma só voz toda esta porção bíblica. Lemos juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça da qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Curva a sua fronte, vamos orar. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nesta noite. A palavra está colocada diante de nós, será exposta, explicada, explicitada, mas que ela ganhe o teu coração, ela penetre o profundo do teu ser, ela venha responder a indagações, ela venha tirá-lo de qualquer acomodação, ela venha também confortar e consolar o seu coração. Deus de amor, Pai Santo, a Ti toda a glória, todo o louvor. É o que temos procurado fazer ao longo deste domingo, dia do Senhor, nos cultos que Te prestamos, culto que o Teu nome bem merece, a adoração que a Ti devemos. Nós vimos reconhecer, ó Deus, a Tua majestade e glória, Tua soberania e poder. E muito especialmente nesta hora queremos conhecer-Te como nosso amado Salvador, em quem depositamos toda a nossa confiança. Reconhecidos da nossa condição de perdidos pecadores, encontramos em Ti o alívio, o socorro, a redenção. Fala através da Escritura que acabamos de ler, inspirada pelo Teu Espírito que valeu-se do Teu servo do passado. É deste mesmo Espírito que nós buscamos confiança nesta hora, para que dele dimane luz nos lábios do pregador e no coração dos ouvintes. E toda a glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Nós assim Te pedimos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus da salvação. Teologia, literalmente, quer dizer um discurso, uma fala a respeito de Deus. Theo, Deus. Logia, logia, termo grego que encerra uma série de significados que apontam na mesma direção. Um estudo, um discurso, uma fala, uma oração a respeito de quem? De Deus. Esse é o nosso mistério, não apenas como teólogos, que também somos chamados, que preparamos-nos para fazer o desempenho deste ofício, mas, acima de tudo, como pregadores, como proclamadores, como evangelizadores.
A nós foi dada a oportunidade de traduzir em palavras, em apresentação discursiva, o ser de Deus, sua natureza, seu caráter. E nós podemos fazê-lo de variadas formas. Nós podemos seguir, quem sabe, o caminho da natureza como tal, porque afinal de contas a própria Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E eu poderia agora transportá-los na mente a um ambiente como, por exemplo, de um cenário bastante paradisíaco, um lugar montanhoso, um vale muito bonito, um rio caudaloso, uma cascata, e ali passar a fazer algum tipo de aplicação sobre o ser de Deus, o seu poder em criar todas as coisas, em sustentar tudo aquilo com a força do seu poder, a criatividade de Deus, né? Dali poderia levá-los a aglomerações de pessoas para fazer menção também da obra de Deus criando a criatura. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós não somos teólogos naturais, no sentido de fazer esse tipo de descrição de Deus. Nós somos teólogos da palavra. Porque se é verdade que sim, Deus fala através de toda a obra da criação, de tal maneira que não há ninguém indesculpável de não conhecer a Deus. O que de Deus se pode conhecer tem sido apresentado, tem sido manifestado. Paulo reconhece isso na carta aos Romanos, no capítulo 1. Mas também o Senhor nos deu a sua palavra. E o apóstolo Paulo, em outra epístola, vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Deus nos deu a sua palavra, a Escritura Sagrada, como um registro seguro, de tal maneira que nós não seremos refém das nossas impressões, do nosso momento, da subjetividade do nosso coração, muitas vezes tangido pelas vagas e ondas da vida, mas nós temos a objetividade da palavra de Deus. Nós podemos ler a Escritura, da qual extrair o ensinamento para a nossa vida. O texto que lemos agora há pouco, e como eu já mencionei, muito bem interpretado pelo presbítero Antônio Carlos, tem esta virtude. Ele diz que Deus se dá a conhecer, que Deus se revela, que Deus no passado falou aos pais pelos profetas. Os profetas estão aqui, mas agora nos últimos tempos Deus nos tem falado pelo Filho. Chegamos ao Novo Testamento. Não que o Velho Testamento não lance luzes sobre Jesus, né? A figura de Jesus, a pessoa de Jesus, o ministério de Jesus, a obra salvadora de Jesus está latente no Velho Testamento, mas ela se patenteia no Novo Testamento. Ela fica evidenciada, ela fica clarificada. É uma espécie de resumo do Velho e do Novo Testamento que nós encontramos aqui na carta aos Hebreus. Eu digo isso, meus irmãos, porque nós corremos um risco muito grande. Os nossos tempos têm sido muito fortes no correr esse risco, de mesmo no objetivo de fazer teologia, de conhecer teologia, de pregar teologia, de fazer o discurso de Deus, deixar Deus de lado, deixar o que Deus fala de si mesmo na sua palavra, a sua revelação, para preocupar-nos apenas conosco mesmo. Há uma espécie do que já foi chamado de psicologismo no meio da teologia, que é justamente aquela tendência em identificar as necessidades dos homens, seus problemas, suas angústias, suas dores, e a partir daí a gente ficar dando uma busca e apreensão nos versículos da Bíblia para ver se a gente acha alguma coisa que responda a estas ansiedades do homem, quando o caminho deveria ser o inverso. Nós deveríamos ir à palavra absolutamente despojado no afã de conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, e todas as nossas aflições, dúvidas, angústias, anseios, naturalmente seriam dissipados, seriam resolvidos.
eu ainda sou a moda antiga. Eu ainda acredito no valor da palavra, na importância dela ser pregada na sua essência. E por isso mesmo, quando nós temos um domingo como este, para bater na tecla de quem é o Deus de quem falamos, e com bastante riqueza e clareza, e com bastante extensão, e chegarmos a esse momento para falar que Ele é o Deus da nossa salvação, eu creio que nós haveremos de extrair preciosas lições para a nossa vida, talvez sim, aí tocando aquelas necessidades mais profundas do nosso ser, algumas delas que nós nem conseguimos discernir. Há tanta confusão na nossa mente, há tantos caminhos que nos puxam para lá e para cá, se nós deixarmos a palavra falar o nosso coração. Com certeza o próprio Deus que se apresenta a nós vai nos conduzir em cada uma das nossas necessidades. Sim, Ele é o Deus da salvação. E a primeira coisa que nós queremos dizer acerca desta realidade de Deus é que Ele é o Deus da salvação movido pelo amor. Deus que salva, Deus que redime, Deus que estende o braço para tirar o perdido pecador do lamaçal do pecado, do lugar escorregadio, para firmá-lo sobre a rocha. Ele estende o seu coração para abraçar aquele que vai perdendo as suas forças, porque Ele é movido por amor. O que move o coração de Deus é o seu profundo amor. O que faz Deus ser estimulado, motivado a agir de maneira salvífica, redentora, é o seu amor. Porque o amor é natureza de Deus. Deus não ama por ser forçado a amar. Alguma coisa o obriga a amar. Existe alguém olhando para ver se ele ama de verdade. Ele precisa mostrar que ama, que senão o que vão pensar dele? Ele não se constrange em amar. Ao contrário, é o amor de Deus que a nós constrange, né? Nós temos sido objetos desse tão grande amor e às vezes não amamos como deveríamos, temos que ficar constrangidos mesmo. É um grande amor, é um infinito amor. João, na sua epístola, diz: Deus é amor. No sentido de que tudo em Deus tem amor, até quando age com justiça. Não há confusão no ser de Deus, não há ambiguidade em Deus em que ou Ele ama ou Ele é justo. Alguns querem fazer isso, pensar assim e fazer as pessoas imaginar que seja assim: se Deus ama, não é justo; se Ele é justo, não ama. Não, Deus é justo, Deus é misericordioso. Deus não aceita a mentira, a inverdade, e mesmo assim é bondoso, é amável, ama profundamente. É da sua natureza amar. E nós poderíamos aqui elencar um sem fim de provas do amor de Deus, começando na criação. Ele não tinha obrigação nenhuma de fazer o que fez, de criar o que criou, de fazer a você e a mim. Nós somos resultado do amor de Deus. A obra da criação é movida pelo amor do Senhor. A obra da providência não menos. O Deus que criou todas as coisas sustenta tudo com a força do seu poder. A divina providência, como nós costumamos dizer, e acertadamente dizemos, ela prova o amor de Deus. Mas a maior prova do amor de Deus se encontra exatamente na salvação, na redenção. E o versículo 8 atesta isso com muita eficácia. Texto bastante conhecido, quantas vezes a gente até não menciona ele de cor. Vamos relê-lo, vamos ler juntos aqui todos, versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo ainda avança no comentário, dizendo assim, no versículo 7, talvez alguém se anime a morrer pelo bom, como se houvesse alguém suficientemente bom para que Deus morresse por ele. Não existe, né? Mas é apenas uma forma de Paulo confrontar e dizendo: Deus não esperou que a gente melhorasse, que a gente assinasse um compromisso dizendo: eu vou melhorar, pode contar comigo, daqui para frente eu entendi bem. Não. Na nossa condição de pecadores, na nossa condição imutável de pecadores, a não ser pela graça de Deus, Ele veio nos amar. E a prova do amor é esta:
Cristo morreu por nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos, dos seus discípulos, dos seus filhos, dos seus irmãos, ele como o irmão mais velho, na linguagem do próprio Paulo nesta epístola. Sim, meus irmãos, o Deus da salvação é movido por amor. Mesmo quando muitas vezes ele se vale de uma disciplina sobre nós, é a disciplina do Pai amoroso. A carta aos Hebreus, no capítulo 12, identifica bem isso, quando diz que pai, vendo o filho rebelde, indisciplinado, vai deixar de corrigi-lo sob a hipótese de amá-lo mais. Não. O pai corrige o filho que ama. E se nós precisamos ser disciplinados, precisamos ser advertidos, e essa advertência às vezes é oral, é tão boa quando ela é uma repreensão, né? A palavra de Deus por si só já é uma disciplina, mas às vezes essa disciplina vem no bojo de situações amargas, difíceis. É a maneira de Deus mostrar que nos ama de verdade, para não nos deixar à revelia, não nos deixar à mercê das nossas próprias ideologias tão equivocadas. Deus é o Deus da salvação, movido por amor, e um amor tamanho, um amor incomparável, um amor inigualável, que ele é transbordado para conosco. Coisa impressionante o amor, né? O amor, ele é uma fonte que jorra sempre, é uma fonte que não se esgota. Mas para onde é que ela jorra? Qual é o canal que vai levar esta fonte inesgotável e até onde ele vai? O versículo 5 diz assim: porque o amor de Deus é derramado em nosso coração. Como é importante, como é bom sermos alcançados por este amor. Em horas críticas, em horas adversas, em horas que não imaginávamos que iríamos passar. Estivemos agora à tarde, muitos aqui estiveram acompanhando o féretro de uma membro desta igreja, ainda com possibilidade de uma vida mais avante. Com certeza há muitos aqui que têm mais idade do que ela, e doença terrível que a fez sucumbir. Mas o que a gente percebia no ambiente de esposo, mãe que ainda sobrevive a ela, filhos, parentes, uma saudade, uma lágrima doída, mas a única coisa que nos fazia estar ali ainda louvando a Deus, dando graças a Deus pela vida daquela amada irmã, era o amor que estava derramado no coração. Um amor que alcançou o coração dela e extravasou para os seus, extravasou para a gente de perto, para a gente de longe. É um amor que se derrama no nosso coração quando o Espírito Santo vem habitar o nosso coração. E quando é que isso acontece? Quando ouvimos o Evangelho e cremos nele. Não é porque somos crentes há muito tempo, aí um dia o Espírito Santo resolveu: quer saber, eu acho que eu vou fazer habitação nesse coração. Não. Cremos no Evangelho, sem discernir muita coisa, sem sabermos a Bíblia de cor, estamos dando os primeiros passos, o Espírito já está habitando no nosso coração, é segurança para a nossa alma. E Ele é o seguro, Ele é o penhor deste amor, porque Ele é espírito de amor, Ele é espírito de todo amor. Este é o Deus a quem adoramos, esse é o Deus a quem louvamos, esse é o Deus onipotente, é o Deus de luz, é o grande eu sou, é o Deus da salvação, que é movido pelo amor. Mas há uma segunda lição a se extrair desta passagem acerca do Deus da salvação. Ele é o Deus que é movido pelo amor, mas Ele também é o Deus da salvação que é conhecido por meio da fé. Vamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. É possível sim conhecer a Deus, Ele se deu a conhecer. Ele não é o Deus abscônditos, escondido, oculto. Ele é o Deus revelatus, o Deus revelado. Ele deu-se a conhecer, como dissemos, na obra da criação, mas nós queremos uma revelação especial. Nós apreciamos esta revelação particular. Nós apreciamos esta revelação da redenção. E vamos às Escrituras Sagradas. Então, é possível sim conhecer a Deus. É impossível esgotar o seu ser.
Quando nós dizemos é possível conhecer a Deus, nós precisamos reconhecer que nós não esgotamos o objeto que estamos conhecendo. Porque se o esgotássemos, ele seria menor que nós. E ele é muito maior. Ele transcende a nossa capacidade de apreensão. Mas o que de Deus se pode conhecer, nos tem sido revelado. Ele se deu a conhecer. No entanto, esse conhecimento é o conhecimento da fé, ou o conhecimento pela fé. Sem fé, não é apenas impossível agradar a Deus, é impossível conhecê-lo. Quem não usa a fé usa a especulação. Existe uma teologia especulativa. Existem religiões especulativas. Existem credos que levam o adorador, o iniciado, a voltar-se para dentro de si, para suas entranhas, para ali perceber o que se supõe ser um Deus. Isso pode ser qualquer coisa menos a fé bíblica, menos o cristianismo autêntico, menos esta fé histórica que tem perseverado e sido preservada ao longo dos séculos. Nós estamos diante, portanto, da oportunidade de abraçarmos o caminho da fé. Fé que não é mera impressão. Fé que não é simplesmente um sentimento. Eu sinto que tenho fé, né? Eu sinto às vezes que eu tenho dor de barriga também, sabe? Dor de cabeça, né? Eu sinto dor nas costas, né? Acho que só eu que tenho dor nas costas. Mais alguém aí que tem dor nas costas? Tem gente que é bem mentiroso, que tem dor nas costas e não fala, né? Também você está bem acomodado, agora você não tem, né? Mais tarde você vai ter. Nós não podemos confundir sensações com a fé. Por isso, a carta aos Hebreus, e aí talvez a confusão, viu, Antônio Carlos? É Hebreus 1 mesmo, você estava certo. Mas Hebreus 11, nós vamos para lá agora. Né? Não está no texto, mas não está na liturgia, mas está no meu sermão. Hebreus capítulo 11 tem uma definição, vamos chamar assim, uma explicação sobre a fé muito interessante. Ora, a fé é o sentimento que está escrito aí? O que está escrito aí? A fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é certeza, fé é convicção, o que envolve necessariamente nós conhecermos. Por isso eu quero dizer que a fé, se de um lado não é emoção, de outro lado também não é ignorância. Tem algumas coisas que a gente não entende, né? Isso eu aceito pela fé. Isso é um exercício de indolente, de preguiçoso. Nós podemos não ter uma compreensão racional, porque a fé não é irracional, é suprarracional. Ela nos apresenta realidades que vão além da nossa fútil racionalidade, né? Nós gostamos de ser seres racionais, razoáveis, temos razão, né? A fé diz, tem coisa que a razão não explica, então a gente tem que subir um degrau. Mas ela é um conhecimento espiritual, um conhecimento que nos é dado pelo próprio Deus, porque ela mesma, a fé, é um dom de Deus. Mas Ele nos dá a fé como um presente para que a gente use no objetivo de conhecê-lo, de tomar conhecimento do seu ser, de conhecer os seus propósitos, de conhecer os seus desígnios, de conhecer os seus caminhos. E então, este Deus da salvação, que é conhecido pela fé, Ele nos convida a caminhar com Ele. E nesta caminhada com Ele, nós nos confiamos a Ele. Por isso nós dizemos que fé é confiança, é fiar-se em Deus, é dar a mão para Deus e dizer, o Senhor pode me conduzir. É por isso que Romanos 5, texto que estamos meditando, começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação é uma obra que Jesus realizou no bojo de toda a redenção, quando na cruz do Calvário, pregado naquele madeiro,
Ele verteu o seu sangue que nos purifica dos nossos pecados. Ele ali emitiu uma certidão de justificação, justificativa. Um ato de justiça de Jesus recaiu sobre nós. Nem o nosso coração, nem o inimigo das nossas almas pode nos acusar mais, porque a justiça de Deus em Cristo recaiu sobre nós. Ora, isto é confiar em Deus. Isso é dizer: Senhor, eu não vou me auto-justificar, eu não vou elencar uma série de razões para dizer que o Senhor deve cuidar de mim. O Senhor não tem razão nenhuma de cuidar de mim. O Senhor decidiu cuidar de mim quando lá na cruz, entre outras coisas, o Senhor me justificou. Eu quero andar de mãos dadas com o Senhor. Por isso, Paulo diz aqui: justificados mediante a fé. E a justificação pela fé, no período da Reforma, há quase 5 séculos, daqui 2 anos estaremos comemorando esta data, foi central, foi vital. Por quê? Porque em tempos recentes, a igreja era instruída a justificar-se pelas obras, pelas boas ações, pelas boas atitudes, pelo atendimento ao compromisso monetário com a instituição, mas não por dar a mão ao Senhor e dizer: confio em Ti, Senhor. Esta é a nossa fé. E qual é o resultado desta confiança, de fiarmos-nos na obra do Senhor? É que fé, que ao mesmo tempo é confiança, fé também é relacionamento. E que relacionamento é esse? Um relacionamento conflituoso, um relacionamento belicoso com Deus, um relacionamento temeroso, Deus Todo-Poderoso, de luz, e nós, pobres pecadores, nas trevas. Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que Jesus fez na cruz resultou em estarmos agora pacificados com Deus. Deus não nos olha mais com qualquer atenção de fazer recair sobre nós o peso da sua ira, que era direito dele. A ira de Deus não se compara com as nossas raivinhas, é justa, mas ele resolveu fazer recair sobre nós a sua misericórdia. E agora nós temos paz com Ele. O mesmo Paulo vai dizer quase lá ao final da perícope que estamos examinando, versículo 10, quando ele diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E Jesus ressuscitou, não ficou adstrito à morte, Ele venceu a morte, então Ele tem vida. Então nós estamos absolutamente reconciliados com Deus. Esta reconciliação com Deus abre portas para a nossa reconciliação uns com os outros. Não há razão mais para vivermos em atrito, em conflito, em contenda. Não é bom para o homem e para a mulher de Deus viver em contenda. A advertência de Paulo na carta a Timóteo. Então nós podemos abandonar tudo isso. Por quê? Porque conhecemos um Deus, pela fé que temos nele, como um Deus que opera a plenitude desta salvação. Mas às vezes nós recusamos a oportunidade da fé. Nós recuamos dela. Muitos avançaram inclusive nesta fé para depois abandoná-la, para retroceder dela. Eu não estou falando do tempo presente, não. Isso não é novidade. Quando você lê a carta aos Gálatas, um pouquinho mais para frente da carta dos Romanos, você vai ver exatamente isso. E Paulo já dizia: vocês começaram bem, vocês começaram no Evangelho, vocês abraçaram a Deus, vocês perceberam que Ele é movido por amor e derramou o seu amor sobre vocês e passaram a ter um relacionamento pela fé com Deus. E agora vocês estão querendo voltar para as obras da carne? Vocês estão querendo confiar na sua força, nas suas boas intenções? Vocês estão sendo anatematizados, malditos, por causa disso. E o que aconteceu ali nas igrejas da Galácia, naquele primeiro século, tem sido replicado ao longo dos tempos em toda parte. Mas nesta noite nós somos lembrados que esse Deus que se dá a conhecer a nós, que se apresenta tão ricamente, é o Deus da salvação, que é movido pelo seu amor, que é conhecido
pela fé que Ele nos concede, nos habilita para andarmos com Ele confiantemente nos seus caminhos. Mas por fim, o Deus da salvação, que é provado, experimentado pela esperança. A tríade teologal está aqui exposta para nós: o amor, a fé e a esperança. E isto é muito óbvio nesse texto bíblico. Esperança que é eterna. Esperança que não se consuma no imediatismo. Há muito imediatismo rondando a nossa vida. Nós somos o tempo todo encantonados, somos assim pressionados para desejar, para querer coisas que venham atender nossos anseios carnais, nossos desejos sensoriais. Queremos a coisa para já, para agora. E aí nós somos remetidos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 16, uma página impecável das Sagradas Escrituras, quando ele diz assim: não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior vá se corroendo, se corrompendo, vamos envelhecendo, isso é natural do nosso corpo, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Por quê? Porque nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Este é o mundo palpável, o mundo tangível, mas o mundo que se desfaz. A nossa própria condição terreal nos indica isso. Mas desde que abraçamos ao Senhor, Ele colocou dentro de nós, Ele instalou dentro do nosso coração uma esperança que é eterna. Uma esperança que nos confere olhos para não ver apenas o visível, mas para enxergar o invisível. Na epístola vizinha aos Coríntios, Paulo diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas nós nos lançamos a esta esperança. Os olhos humanos não viram, os ouvidos humanos não ouviram, o coração do homem no afogadilho das coisas terreais não se apercebe disso, mas o Senhor tem preparado coisa muito melhor. Este é o Deus da salvação. Que o Deus que foi capaz de assumir a nossa humanidade, encarnou-se, o verbo virou gente, foi as últimas consequências por causa do seu amor. Como é que Ele não nos dará graciosamente todas as demais coisas? É o que Paulo assenta nesta mesma carta aos Romanos, no capítulo 8. É por isso que, voltando ao capítulo 5, onde estamos, Paulo fala da esperança nos seguintes termos: estamos firmes nesta graça e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A alegria, o verdadeiro regozijo, gloriar-se aqui tem esse sentido de ter uma alegria enorme, tremenda, está na glória de Deus. Não está nos resultados pecuniários, não está nas conquistas imediatas. A verdadeira esperança que nós alimentamos é de que, assim como as águas cobrem o mar, toda a terra será cheia da glória do Senhor. É isso que nós almejamos. Nós auguramos um tempo em que falar de Deus não será uma coisa assim que a gente faz assim meio timidamente, porque afinal de contas esse é um mundo tão evoluído, tão rico de ciência e tecnologia. Como é que a gente tem coragem ainda de falar de Deus? Nós auguramos o tempo em que as pessoas vão dizer: por que é que a gente perdeu tanto tempo achando que a gente sabia de tudo, que a gente entendia de tudo, porque ao toque do dedo nós podíamos conquistar o universo, quando agora estamos diante da face majestosa do Senhor. Mas às vezes isso demora a ter lugar. O tempo é de Deus.
Nós não podemos compreender os caminhos do Senhor. Por isso Paulo já engata uma marcha aqui e diz assim: mas não somente isso, nós não apenas nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nós temos o tupete, a capacidade de nos gloriarmos até nas tribulações. Tribulação, luta, dificuldade, crise, tragédia, perda, morte. Como? Olha a lógica de Paulo. É que a tribulação faz a gente ser mais crente, leva a gente a confiar mais em Deus. A gente às vezes está tudo bem, tudo bom, a gente até esquece de Deus. Mas quando o calo aperta, quando a doença pega, a gente, inclusive não falta no culto, né? Até isso a gente está firme, né? Eu confesso que às vezes eu vejo algumas pessoas aqui na igreja assim, deve estar tendo problema, porque veio a família inteira. Veio tio, avô, periquito, papagaio, veio todo mundo no culto, né? Aí dali a pouco eu não os vejo mais. Eu digo assim, acho que eles sararam, está tudo bem lá na casa deles, né? Então, ultimamente eu não sei se eu quero vê-los aqui ou não vê-los. É uma dúvida cruel que eu tenho. Me ajudem, meus irmãos, né? Se a gente aprender a buscar a Deus por causa de uma crise, depois a gente passa a buscar a Deus sem crise. Se veio pela dor, vamos continuar pelo amor. Olha a lógica de Paulo. A tribulação leva a gente a perseverar nessa fé, e esta perseverança na fé nos torna crentes experimentados, crentes experientes, não mais crentes que são levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina que não passa de doutrina de vento. São crentes firmes, bem alicerçados, e crentes alicerçados, eles acabam mostrando esta mesma esperança de novo. Deu a volta, chegou na esperança, esperança que não falha, não confunde, não nos deixa sem saber das coisas, porque o amor de Deus, voltamos à motivação inicial, o Deus da salvação é movido por amor. Sim, meus irmãos, esta apresentação que Paulo nos faz acerca deste Deus da salvação que nós devemos nos apegar. Um Deus que nos salvou porque foi movido por amor, continua nos amando. Um Deus que nos redimiu porque Ele nos deu a fé por intermédio da qual nós caminhamos com Ele e conhecemos a Ele e continuamos conhecendo num relacionamento muito afetuoso. Mas um Deus que é da salvação, porque Ele pode ser provado pela esperança que está no nosso coração. Sejam dias bons, dias cristalinos, sejam dias tenebrosos, dias de crise, dias de terremoto, de tornados, não importa, nós estamos confiados no Senhor, porque a sua palavra diz assim: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, todos que vêm de Deus. Não se trata de fé, de esperança, de amor, à guisa de uma especulação. Estes elementos, fé, esperança e amor, são os que procedem do coração de Deus. Apeguemos-nos confiadamente a esse Deus da salvação. Amém. Vamos, meus irmãos, terminar o nosso culto desfraldando a bandeira da nossa fé, cantando o pendão real, hino 303, 303. Vamos colocar-nos em pé. Um pendão real vos entregou, Rei, a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, num valor sem tremor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis formados já terríveis batalhões do grande usurpador, revelai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor,
com valor, sem tremor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu pendal real. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Nós agradecemos a presença de todos, é uma alegria estarmos juntos, também aqueles que nos acompanharam pela internet, e o convite continua sempre para estarem conosco. Leve o boletim para casa, acompanhe a programação da semana. Deus possa abençoar a todos. Queremos convidar ao final do culto todos para dirigir-se ao salão Reverendo Oswaldo, aqui atrás, para um momento de confraternização, de entrelaçamento da nossa comunhão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos bendizer-te, porque conhecemos a grandeza do teu ser. És o Deus maravilhoso, um Deus digno de todo louvor. E na pequenez do nosso ser, na limitação da nossa compreensão de toda a realidade, aqui apresentamos o culto que o Senhor há de aperfeiçoar, o Senhor há de aprimorar, o Senhor há de, por intermédio da obra que o Espírito Santo faz no nosso coração, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, tornar, ó Deus, agradável a Ti. Faze-nos, ó Deus, cultuar-te no cotidiano das nossas vidas, nas deliberações que haveremos de tomar nessa semana, no convívio familiar, profissional, estudantil, onde formos, levemos a fragrância do bom perfume de Jesus Cristo, para torná-lo conhecido de toda a criatura. Pedimos, ó Deus, mais uma vez as tuas bênçãos sobre a vida dos que padecem, dos que sofrem, quer lá no Nepal e nas nações vizinhas, quer, ó Deus, aqui em Santa Catarina, nas cidades que foram avassaladas pelo tornado, e tantos outros que padecem por situações muito adversas. Tem misericórdia e faze-nos, ó Deus, caminhar também na direção daquilo que podemos assistir a cada um. Seja, ó Deus, com a nossa nação, com o nosso país, com as autoridades constituídas em todas as instâncias, em todos os poderes, que prevaleça a verdade, que a justiça não se afrouxe, e nós estejamos, ó Deus, unânimes diante da tua face, requisitando do Senhor que não nos deixe, não nos abandone. Ao contrário, Senhor, faze uso dos teus filhos, dos teus servos, para serem luzeiros neste mundo tenebroso. Despede-nos com a tua paz, com a tua bênção. Oramos assim em nome e por amor do Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito do Pai, as consolações do Espírito Santo, repouse sobre vós, convosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória
domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos nos cumprimentar na paz de Cristo. Uma boa semana a todos. Amanhã nós estamos aí.